Saudações, galera! Até que enfim chegamos na correção agora da questão número 10. Vou finalizar ela com vocês. A primeira coisa que é importante que vocês observem nesse exercício é que aqui embaixo eu tenho um ponto móvel e aqui eu tenho um ponto fixo. Eu sei que esse ponto aqui é móvel por causa desse risco que ele tem aqui. Outra coisa que é importante a gente observar é que aqui eu tenho várias forças. Eu tenho uma força distribuída aqui de 2 kN por metro, e eu preciso trocar essa força por uma única força, e essa força sempre vai ser localizada no centro da figura, tá? Então, o que vocês vão fazer? 2 kN por metro significa que a cada 1 metro ele está exercendo uma força de 2 kN. Como eu tenho 8 metros de viga, ó, que são 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 mais 2 mais 2 mais 2, eu tenho 8 metros. Então, eu tenho aqui uma força de 16 kN, certo? Ou pode achar a área do retângulo, que na verdade vai ficar 2 dessa altura, vezes o comprimento todo aqui, que é 8. Fechou? Agora aqui, pessoal, eu preciso trocar toda essa força por uma única força de 8 kN. E essa força ela tem que ficar localizada na metade da nossa viga, sempre. Então aqui, ó, eu vou colocar uma força e vou jogá-la, essa força aqui. E essa força nossa será de 16 kN. Agora repara comigo que eu tenho aqui também 3 forças pontuais, uma de 10, uma de 20 e outra de 10. Essa de 10, ela está localizada aqui, ó, nos 2 metros. Então eu vou colocar ela aqui também pra gente, ó. Aqui. Essa outra força, essa última de 10, ela está localizada aqui nessa posição, se você observar aí no desenho. E essa força de 20, ela está localizada aqui em cima, ó, dessa força de 16. Então aqui vocês vão ter comigo, pessoal, uma força de 16 e mais uma força de 20 kN. Você pode trocar essas duas por uma única força de 36 kN. Pronto, ó, e aqui eu tenho a de 10 kN e aqui a última força de 10 kN. Agora, para finalizar esse exercício, vocês precisam lembrar o seguinte: toda vez que eu tenho um ponto móvel, eu tenho uma única força atuando nele e eu chamo essa força, no caso aqui, de BY. Do lado de cá, eu tenho um ponto fixo, então eu tenho uma força de sustentação. Se eu chamar esse aqui de ponto A, esse aqui vai ser o nosso AY. Tá? Aqui no caso é o ponto B, né? Ó, que foi dado lá na figura. Então aqui seria o BY. E aqui é o nosso ponto A. Então eu vou chamar esse aqui de AY. Mas isso é só nomenclatura, tá, viu, pessoal? Aqui agora vai ficar simples. A gente precisa sempre seguir aquela regra, né? Vocês vão pegar e vão calcular o momento em relação a um dos dois pontos, ou em relação ao ponto A ou em relação ao ponto B. E repara também aqui que eu não coloquei o BX, ó, porque igual a gente comentou nas videoaulas anteriores, eu já sei que ela vale 0, porque eu não tenho na ação de nenhuma força horizontal atuando aqui. Pronto, agora eu vou fazer aqui o momento em relação ao ponto B. Eu vou pegar todas essas forças aqui, ó, que vocês enxergaram, e vou calcular o momento em relação ao B. E para que elas tenham estabilidade, todas essas forças precisam ser iguais a 0. Por definição, pessoal, nós sabemos que momento ele é uma força que multiplica uma determinada distância. Vou pegar a primeira força aqui, ó, essa aqui, AY. Então eu tenho AY vezes a distância do AY até o ponto B vai ser 8 metros. Depois eu faço também para a segunda força, que vale 10 kN. Então vou lá. 10. Se eu passar uma linha imaginária aqui e calcular até o ponto B, essa distância vai ser de 6 metros. Depois eu pego a força de 36 kN, ó. 36 vezes a distância até o ponto B, 4 metros. Por último, eu pego a força de 10 kN e a distância até o ponto B será de 2 metros. E tudo isso precisa ser igual a 0. Agora vocês vão observar o sinal, tá? Então vamos começar aqui pela primeira. Você pega da ponta da seta e carrega da ponta da seta até chegar ao ponto B. Se você carregar até lá,
Percebe comigo que esse sentido que eu mostrei para vocês assim, ó, é um sentido horário. E sentido horário a gente adota negativo. Agora eu vou pegar aqui a última, ó, essa força de 10. Se você pegar da ponta da seta e carregar essa força e essa força, você está fazendo esse sentido que é o sentido anti-horário e ele é positivo. Então agora vamos calcular essas contas aqui, ó. Então eu vou ter aqui 10 vezes 6, 60, mais 36 vezes 4, mais 10 vezes 2, que dá 20. Eu tenho como resultado 224, positivo, igual a zero. Agora aqui, pessoal, ó, eu vou passar o 224 para lá, vai ficar negativo, vou multiplicar por menos 1, então quem vai ser o nosso AY? O 224 dividido por 8. Então, vou dividir esse número por 8, vai dar 28. Então, aqui a gente vai ter 28 quilonewtons. Pronto, ó. Agora eu vou fazer por lógica para vocês poderem determinar aqui qual vai ser o valor do BY, tá bom? Então, por lógica, basta você reparar aqui, ó, observar nessa figura, que eu tenho, o que eu tenho nessa viga fazendo força para baixo? Os 10 quilonewtons, os 36 quilonewtons e os 10 quilonewtons. 10 com 36 dá 46, com mais 10, 56. Então, eu tenho uma força aqui para baixo de 56 quilonewtons. E para cima eu tenho o nosso AY, que a gente viu aqui que deu 28, e quero descobrir o BY. Então, eu tenho aqui uma força de 28 e quero descobrir o valor do BY. Quanto, pessoal, eu coloco no BY para juntar com 28 e dar os 56? Repara que também será 28 quilonewtons. Então, acabou o exercício. Ó. Eu tenho aqui uma força de 28 também, uma força de 28. As duas deram iguais, porque eu não sei se vocês perceberam lá no começo que existe uma simetria. Ó. Se você cortar essa viga aqui no meio, o lado de lá tem uma força de 10, o lado de cá tem uma força de 10 e essa distância é a mesma. Certo? Então, essa aqui é a nossa resposta, ó. AY é 28 quilonewtons, BY é igual a 28 quilonewtons, e o nosso BX eu nem considerei pelo caso que eu falei que não tem força atuando na horizontal. Galera, aquele beijo para vocês, bons estudos!